Esses 3 livros aqui foram meus companheiros no final de semana que eu fiquei offline das redes sociais. E várias reflexões surgiram depois de ler Djamila Ribeiro, que eu não tinha lido os livros dela até então, já tinha visto muita coisa dela no YouTube, e Ailton Krenak, que eu já tinha lido, que eu já li, que eu já conversei, que eu já mediei mesa, que eu admiro muito. E aí eu queria te fazer uma pergunta que foi a primeira pergunta que eu me fiz depois de ler esses livros. Quantos autores e autoras, escritores, pensadores negros e indígenas a gente lê? Quantas a gente leu na faculdade? É uma coisa que a Djamila fala muito, né, no pequeno manual antirracista, que inclusive eu recomendo pra todo mundo. E por que é tão importante a gente refletir sobre isso, né? Porque muito tem se falado no ambientalismo sobre novas narrativas. A gente tem uma visão, assim, macro de que se a gente continuar fazendo o que a gente faz, o único caminho possível é o apocalipse, é o Mad Max. A gente tem muitas referências no nosso imaginário sobre isso, né? Só que não é a única alternativa. A gente tem muitas outras alternativas possíveis. Essa narrativa é uma narrativa que atende ao sistema como ele é hoje. Claro, se a gente continuar fazendo o que a gente faz da forma como a gente faz, sim, o que a gente vai ter é um apocalipse, é um Mad Max. Mas a gente pode ter várias outras histórias possíveis se a gente começar a contar histórias possíveis e acreditar em outras histórias possíveis. Não é exatamente sobre isso que a Djamila fala. Ela fala sobre a importância da gente ler outros pensadores, porque essas pessoas trazem outra referência pra gente. A cosmovisão indígena, por exemplo, que o Krenak fala tanto, e eu amo ler autores indígenas, essa cosmovisão traz pra gente, por exemplo, a noção clara de que sim, existem pessoas hoje na Terra, nas suas etnias, que vivem tão integrados com a natureza que nem existe a palavra natureza no vocabulário de várias etnias dos ameríndios, os índios aqui da América do Sul, né? Eles chamam os rios e árvores, por exemplo, de parentes. O que eu acho lindo, porque somos todos parte de uma grande teia da vida que é Gaia. Tem muita sabedoria nos indígenas. Por que é importante ler os indígenas, por exemplo? Porque eles trazem uma outra visão de mundo a partir da qual eles percebem o planeta. A partir dessa visão, a gente pode ter outras saídas e outras histórias possíveis. Quando a gente lê os autores negros, a gente vê também neles uma outra realidade, um outro pano de fundo para a construção mental. A gente vive numa sociedade e o capitalismo e a destruição ambiental são frutos de um modelo mental. Um modelo mental que a gente fala muito, né, do patriarcado. Um modelo mental, sim, baseado em ideias, principalmente de homens, sim, baseado num estilo de vida eurocêntrico e estadunidense, né? A gente copia o tal do American Way of Life porque a gente tem muita referência dessa cultura, né? A televisão, o Netflix, o cinema foi um grande propagador disso. Por isso é tão importante a gente ler outros autores e ver outras narrativas. E eu queria cruzar isso com o fato de que quando a gente lê outros autores, de outras visões, mulheres, indígenas, negras, a gente começa a entender que existem outros saberes também. E a gente começa a trazer essa visão de mundo para a nossa vida, enxergando outras possibilidades. Mas mais do que isso, a gente começa a enxergar a beleza e a potência da diversidade. Se a gente pensa na natureza, por exemplo, uma floresta, quanto de tipos diferentes de árvores, de micro-organismos, de animais existem ali? É a biodiversidade, é a diversidade biológica que mantém aquele ecossistema tão potente. Ao contrário das monoculturas. As monoculturas precisam do uso intensivo de veneno, de pesticida, de agrotóxico, porque elas não sobrevivem sozinhas. Não existe na natureza o conceito de monocultura, simplesmente porque é burro, simplesmente porque não gera mais vida, simplesmente porque não sobrevive. Nada que é mono na natureza sobrevive. A natureza é diversa, esse é o princípio básico, né? Quando a gente analisa, quando a gente aprende, quando a gente estuda como Gaia, esse ecossistema funciona. Só que isso não é refletido na nossa sociedade. A gente não tem a representatividade, a participação dos setores diversos da sociedade. A gente não tem as vozes diversas ocupando espaços nas empresas, nos governos, né? Então, quando a gente entende que a gente também vive uma monocultura de ideias, porque a gente lê muito referências, por exemplo, da mitologia grega, dos filósofos gregos, então Descartes, penso, logo existo, essa pra mim foi a frase que ferrou a humanidade. Porque quando a gente glorifica penso, logo existo, a gente esquece que o nosso maior centro de inteligência não é a nossa cabeça, é o nosso coração.
porque ele é que está conectado na teia da vida. E aí a gente traz para a racionalização um papel primordial no mundo. E por conta desse papel primordial do mundo, que a gente ouviu essa narrativa, os indígenas não se organizam assim. Eles se organizam muito a partir do coração e dessa conexão. Outras etnias, tribos africanas e outras etnias que a gente nem conhece, e outras filosofias, inclusive asiáticas e orientais, também não colocam a razão como principal decisor e como a inteligência principal que existe no mundo. Só que a gente escolheu esse olhar para daí derivar nossa visão de mundo. Por quê? Monocultura de ideias. Porque a gente não olhou para o diferente como potente. Porque os brancos europeus chegaram aqui no Brasil, quando eles descobriram o Brasil, gente, eles não descobriram o Brasil, eles invadiram o Brasil. O Brasil já era ocupado por milhões de outras pessoas indígenas que foram assassinados. Houve um genocídio da cultura e um genocídio desse sistema que já acontecia aqui das tribos indígenas. É muito importante a gente lembrar que a base para a construção de uma sociedade justa, para a base da construção de uma sociedade em paz e equilibrada é a diversidade, porque essa é a forma natural de existência. Então eu sugiro muito que vocês leiam outros autores e autoras negros, negras, feministas, indígenas, pessoas que pensam diferente da gente. Porque a partir desse olhar do diferente, a gente consegue construir outras referências. E aí a gente consegue pegar dessas outras inteligências e dessas outras visões de mundo muita coisa boa. Imagina como o mundo seria diferente se ao invés da gente ter tido uma monocultura de ideias do homem branco europeu, a gente tivesse, por exemplo, tido até uma monocultura de ideias do homem africano, ou da mulher africana, melhor dizendo, da Ásia, do pensamento budista, ou até dos ameríndios. Como não seria um planeta diferente? Pra gente combater o que está acontecendo aqui, também é muito importante que a gente tenha uma outra visão de mundo. E pra gente ter outra visão de mundo, a gente precisa ter outras referências. Então, esses são alguns das pequenas reflexões que eu tive com esses 3 livros. A Vida Não é Útil, do Krenak, que é maravilhoso. Esse aqui da Djamila, Pequeno Manual Antirracista, pra gente entender um pouco desse conceito do racismo estrutural, que é tão importante, porque de fato ele é estrutural. Quem Tem Medo, do Feminismo Negro. É maravilhoso esse título e esse livro é maravilhoso. Eu recomendo os 3 e recomendo que vocês também ampliem as suas pesquisas. Para terminar, eu queria pedir para você que assistiu o vídeo comentar aqui embaixo outros autores, autoras com esse pensamento diverso, para que a gente tenha mais referência e para que a gente possa ter, enfim, outras histórias e outras narrativas possíveis a partir da diversidade de pontos de vista. Só uma última frase. Chimamanda Ngozi Adichie, que tem livros incríveis, ela fala sobre o perigo da história única. Ela inclusive escreveu um livro sobre isso, que também eu ainda não li, mas fiquei com muita vontade de ler. Eu já li outras coisas dela, ela é maravilhosa. E é isso, gente. Vamos tirar a monocultura de tudo no planeta. Essa é a nossa saída pra gente ter mais vida. Obrigada.